E aí, nessa pegada de bar, né? Qual foi o momento que... Teve algum momento que você virou e falou assim, caramba, esse comentário aqui eu preciso mostrar para as pessoas, eu preciso... Qual foi o ponto de virada? Que você virou e falou, caramba, eu trabalho com isso, são opiniões diferentes, são estruturas diferentes, indo de mesa em mesa, como é que eu vou pegar e vou mostrar isso aqui pro mundo? Eu acho que isso veio depois de começar a criar. A princípio, eu queria gravar os vídeos de entrevista, porque eu via que era uma coisa que funcionava na internet e... Eu acho que não foi muito sobre as opiniões nos bares, mas foi sobre ver o quanto o conhecimento sobre o corpo da mulher é muito menor, né? Eu li um livro chamado A Verdade sobre o Clitóris. Esse livro, ele mudou muito, assim, a minha forma de ver meu próprio corpo e de entender. Nesse livro, a Rebeca, né, a autora do livro, ela fala sobre o quanto... O prazer feminino, ele é apagado. E isso é uma consequência. A gente não conhece o próprio corpo porque é apagado. Tipo, lá no final da Idade Média, a galera voltou, né, a poder abrir corpo para poder estudar, dissecar. E os homens, eles eram permitidos a estudar. As mulheres, elas tinham que ficar em casa, cuidando da casa, dos filhos, etc. E aí havia esse movimento de estudar, homens estudando o corpo de outros homens. Por isso que a gente tem uma dificuldade enorme de diagnosticar endometriose, síndrome do ovário policístico. Assim, várias doenças do corpo feminino são desconhecidas, assim como o prazer feminino também é um tabu, é uma coisa desconhecida. Então, lendo esse livro, eu percebia que não era uma culpa minha de não sentir prazer, de não conhecer meu próprio corpo, era uma construção histórica. Sim. Então, fui falar sobre menstruação no primeiro vídeo, entender um pouco mais. E aí foi o primeiro vídeo, na verdade, foi sobre o clitóris, perguntando onde fica o clitóris. Mas foi um ano antes de começar a fazer a entrevista mesmo, porque eu tava... Se você olhar esse vídeo, você vai ver, eu tenho 20 quilos a menos do que eu tenho hoje, assim, eu tava muito magra, eu tava muito mal, tinha acabado de sair desse relacionamento, foi um vídeo que deu uma circulada, mas nem tanto. E quando eu falei, tá, beleza, eu quero gravar, eu vou gravar, vou começar a gravar, gravei esse falando sobre menstruação, ele viralizou muito no Twitter, e falei, eita, dá pra fazer então, vou começar a divulgar minha loja com isso, só que foi uma coisa que tomou uma proporção muito grande, muito rápido, então já abriu monetização no TikTok, já entrou publicidade, eu falei, caramba! Existe um mundo de possibilidades. Eu acho que eu vou fazer isso agora, gente! A galera tá querendo, né? Tá pedindo, tá dando certo, então foi mais ou menos por aí. E aí, foi aí que teve um vídeo que foi o primeiro que eu coloquei a diferença de resposta entre homens e mulheres. E eu perguntei, toda vez que você se relaciona, você sente prazer? Perguntando pra mulheres e pra homens. As mulheres, a maioria falava, todas as vezes não, assim, né? Tem uma vez ou outra que não. E pros homens era sempre, claro, óbvio. E pras mulheres, assim, você se relacionou e sentiu dor na relação? E as mulheres, já. E os homens, dor? Como assim dor? Não fazia nem sentido a pergunta, sabe? E aí fui seguindo, perguntando sobre relação com o corpo. Você tá satisfeita com o seu corpo? As mulheres... Não. E os homens? Claro. Se pudesse mudar o corpo, o que você faria? Os homens pintaria o cabelo. As mulheres fariam uma lipo, faziam uma cirurgia, eu coçaria meu nariz, eu colocaria a bochecha, eu botaria silicone. Uma pressão social, eu né? colocaria bunda, eu botaria... Sabe, tudo, assim, e é construído. Sim. Não é? A gente não nasce desse jeito. A gente tem uma construção social que faz com que as mulheres aceitem muito menos o próprio corpo, a própria aparência, do que os homens. Sim. E esse vídeo sobre menstruação foi o seu primeiro que, de fato, explodiu. Explodiu. Teve uma moça que compartilhou no Twitter e teve... Foi mais no Twitter, então, inicialmente? 20, sei lá, milhões, assim, de visualizações. E eu nem uso o Twitter. Eu só fiquei... Ainda bem. Gente, faz bem demais. Caramba. Siga sem usar. É porque eu não consigo administrar tantas redes. Não, mas... Não é um lugar Precisa. muito... É um lugar um pouco Eu sei que é uma... Mas é pra uma galera acho que mais jovem, talvez, não sei. Sim. Não, mas né, a gente entende que às vezes precisa estar nesses lugares, né? É Mas porque não dá dinheiro, eu sou meio assim... ainda tem isso. Eu ganho dinheiro com o Instagram, ganho dinheiro com o Sim. TikTok, aí eu não ganho dinheiro com o Twitter, vou fazer o quê? Mas inicialmente, então, assim, seu projeto, quando começar a gravar os vídeos, era muito mais pra chamar pro produto. Pra divulgar minhas vendas. Sim. Que eu não sou boa vendedora, gente. Eu sou artista, eu não sei cobrar preço, não sei precificar, não sei cobrar. Ai, quanto que é? Faz desconto? Faço. Mas eu cobro.
pode cobrar... Claro, entendeu? E do jeito que você é comunicativa, que dá pra ver, né? Parece que já cria logo uma amizade. Sim, criava. E tava ali na mesinha do bar e conversava e mostrava. Era muito legal, assim. Era muito legal também ver como existe uma repressão sexual sobre as mulheres e o quanto muitas vezes a bebida faz com que se saia disso, assim. Eu me lembro eu levava os monstruários, né, seja de vibradores, dos maiores ou dos menores. Eu me lembro de uma moça gravar um vídeo, assim, batendo com o vibrador no rosto, ela falando, você tá fazendo isso porque eu tô bêbada, amanhã eu vou morrer de vergonha, e gravando um vídeo com a amiga, e caramba, né, que coisa, como a gente é condicionada a reprimir os nossos instintos, o nosso prazer, os nossos gostos e a gente precisa se libertar mais, assim, falar mais sobre isso. Sim. E se permitir mais também, né? Sim. Inclusive, essa é uma coisa interessante dessa história que você tá contando, porque geralmente esses produtos de sex shop, eles são muito condicionados a locais fechados, né? Então, assim, a sex shop é aquele lugar que é meio trancadinho, meio que você entra com vergonha de entrar, e vergonha de sair pra ninguém te ver, e etc. E aí você vai pra rua pra vender isso. Como é que você sentiu isso, assim, essa coisa de fato, sair do lugar fechado para um lugar aberto? Cara, é porque eu me sinto à vontade na rua, de estar na rua, de ter feito, de ter trabalhado, de ter feito as coisas que eu já fazia. E também tem um lance isso também tem muito uma relação com o fato de eu parar de beber. É entender que muitas vezes as pessoas só se permitem quando elas bebem. Então, assim, a intenção mesmo era encontrar pessoas que depois de beber iriam se permitir. Então, é a rua, mas existe a proteção do álcool. Porque, perceba, existe uma diferença, uma pessoa ela tá sendo expansiva, ela tá sendo muito espontânea, e você fala assim... Cara, se você começa a fazer uma coisa assim muito fora do que é lido como normal, vou olhar e falar assim... Ele tem problema, ele é doido. Mas se você tá fazendo uma coisa e alguém fala assim, ele bebeu. Ah, ele tá bêbado, é normal, assim. Tipo, é permitido. Muita coisa é permitida depois da bebida. Então, até a minha vontade de parar de beber o que eu consigo fazer? Até onde eu consigo me permitir? Porque eram muitas travas mesmo, assim. Eu era muito tímida, muito envergonhada pra muitas coisas. Era muito travada, embora tivesse o teatro. Há uma diferença quando você tá vivendo um personagem. Sim. O personagem te permite acessar lugares e falar coisas. Outra coisa é você ser você. Sim. Então, por mais que exista essa coisa o sex shop é fechado, é diferente, o álcool permite, então você pode fazer. O que é isso? Ah, mas eu tava bêbada, tá tudo bem, entendeu? Então, o álcool era essa cortina de proteção do superego ali, do julgamento, sabe? O álcool entrava ali como a cortina preta que vai proteger a vidraça da loja, digamos assim. É uma coisa meio que abre, mas fecha o sujeito ao mesmo tempo, né? É isso, é como se você estivesse dentro da loja, mas ao mesmo tempo esse sujeito tá aberto pra você ali, né? Curioso. Nesse momento nos bares, você em nenhum momento teve... Porque assim, já teve vídeos que eu vi seu que você... Dava pra ver que você estava constrangida com a resposta de homens. Né? Porque, enfim... Nesses momentos nos bares, antes de você gravar... Porque, assim, a mulher, a partir do momento que ela tá falando de sexo, por muitos homens, ela é vista como promíscua. Né? Você sentiu... em algum momento, um lugar de desconforto ainda vendendo? Só no começo eu passava em mesa que tinha homem, assim. Depois, foi muito rápido, assim. Eu simplesmente não abordava a mesa que tinha homem. Não abordava, não tinha como, porque era constrangimento, era piadinha de quinta série. E eles davam em cima mesmo, tipo... Ah, tem interesse... Só se for pra usar com você. Se eu comprar, você me dá um beijo? Sim. Não, querido, eu tô trabalhando. Você quer que eu me venda? É prostituição isso, né? Você tá pagando pra me beijar, pra acessar meu corpo? Aí ficava assim, que isso? Não tô falando esse tipo de coisa, entendeu? Não tem como, não dá, porque você mistura sexualidade, uma mulher num grupo, porque dificilmente você vai ver um homem sozinho num bar. Então, quando eles estão em grupo... a postura muda, porque são homens em grupo, mais bebida alcoólica, mais ambiente permissivo que é a noite, ao bar, então eu não abordava homens. Inclusive, essa coisa de ir numa mesa que só tinha mulheres, elas estarem abertas e o cara voltar do banheiro, acho que era tipo uma reunião de amigas e uma delas levou o namorado. E aí quando ele volta do banheiro, que a postura delas muda completamente, de ficar completamente sem graça, é muito nítido que
Sim. Existe, assim, uma liberdade da mulher junto com a mulher. Quando você tá com suas amigas, você sente que você consegue falar de coisas que se uma delas, na reunião das amigas, levou um namorado, você não vai conseguir falar. Então, não abordava... Assim, teve uma hora que eu parei de abordar homem, menos nesse bar que eu cantava no karaokê, que era um bar LGBT. Então, na maioria das vezes, os homens que estavam lá eram gays e enfim, eles compravam, eles brincavam e compravam bastante, assim, também era maravilhoso. E sim, rolava constrangimento, rolava, assim, uma dificuldade. É uma maneira diferente de lidar com o desejo, né? Que entre homens e mulheres nesse sentido, né? E a gente aqui no canal, a gente teve um problema com relação a isso, inclusive, né? A gente teve um episódio que, assim, o nosso programa, quando a gente faz sozinho... A gente faz nas quintas-feiras só a gente, nas terças-feiras com convidado. E aí, esse que é só a gente, é um programa de casal. Nós estamos juntos há 17 anos, né? Então a gente tem tempo pra caramba. E a gente tem muita coisa pra falar. E eu sou o tipo de pessoa que não tenho vergonha nenhuma de falar sobre sexo. Eu acho que sexo faz parte da vida, entendeu? Somos um casal sexualmente ativos, assim como acho que as pessoas que estão juntos, enfim, deveriam ser, né? E aí a gente foi falar, foi um programa que a gente vai falar de... Era um programa sobre um outro assunto, só que aqui quando é o programa nós dois, as coisas vão virando. E aí a gente começou a falar de quando a gente era adolescente, sabe? Fetiches de adolescente. Caraca, falou de fetiche para adolescente. E aí você vê, quem comenta e quem traz uma visão negativa é sempre homem, né? Então a gente tava falando, eu contei que o Felipe, ele tinha uma fantasia sexual de me ver, de Mulher Maravilha, babá. Fudeu. Já começaram a falar que eu estava mostrando pra ele minhas fantasias e que aí ele ficou excitado durante o programa. Mas coisas assim, umas viagens. Não foi nem com essas palavras, foi palavras... Não, foi pior. É porque assim... Não precisa reproduzir. Sério, mas a gente imagina. Mas a gente vê o quanto é difícil para as pessoas ainda ver pessoas falando sobre sexo. Parece que sexo é um tabu muito grande. E aí você entra no perfil de algumas pessoas e você vê que essas mesmas pessoas estão subjugando o corpo feminino, né? Estão fazendo piada com o corpo feminino, hipersexualizando o corpo feminino de forma pública, sem vergonha, né? Cada um nos seus perfis ali, porque a internet... Você se esconde atrás de uma imagem. Ainda mais quando é fake, né? Mas aí quando você tá... Você, teu marido, ou você, tua amiga... Gente, eu converso de sexo em vários lugares. Não é só eu, Felipe. Não é só eu, Felipe, é na Terra, que a gente tava... Pessoas têm que falar sobre sexo. O sexo é uma coisa extremamente importante. Inclusive, por isso, hoje existe educação sexual dentro dos colégios, né? Mas é um projeto político, gente. Sim. O Foucault, ele fala sobre isso na história da sexualidade, né? Tipo, tem um livro maravilhoso, eu gosto muito dele. E ele fala sobre o quanto a repressão sexual, ela tá aí pra controlar, pra controle dos corpos. E as pessoas esquecem que você, se não fosse o sexo, não teria nascido. É isso! Bate alto demais pra razão. Desculpa. Você não ia nascer, meu amor. Então, assim, né? A vida não é só trabalho, a vida não é só produtividade, a vida também tem que ser prazer, né? E não pode ser colocado nesse lugar também de tipo, seus pais precisaram disso pra nascer, reprodução. E não, gente, a gente precisa sentir prazer também, porque senão qual é a graça da vida? Se a gente for pegar um tempo atrás em que realmente servia-se só pra reprodução, que os casamentos eles eram arranjados, etc., pode ver que a maioria das pessoas não eram felizes. Né? Acho que esse momento do sexo só pra reprodução, ele existia só para as mulheres. Sim. Porque pro homem nunca, assim, quando a monogamia ela foi instituída pra mulher, de certa forma. Porque os... Como é que eu vou falar o nome sem falar... Pode falar palavrão? Pode, por favor. O puteiro sempre existiu, né? Então, assim, sempre houve a mulher que era pro sexo, a mulher que era pro lar. Então, essa coisa da família ser o sexo pra reprodução, não sei o quê, é uma coisa que é pro controle do corpo feminino, na maioria das vezes, né? Sim. A maior parte da sociedade, isso funciona para controlar a mulher, que também é vista como uma propriedade. Sim.